Então, não, parece que foi ela que foi lá e falou assim, eu que tenho que ganhar o Oscar, não sei quem, não sei o que lá, que essa tal de Fernanda aí do Brasil, que não vai ganhar. Que a mãe dela já veio aqui, a outra veio lá também e falou assim, ó, eu que tenho que ganhar, e aí, mas ó, fui lá e ó, peguei. Conversedo Cinema, um podcast sobre o seu filme favorito. Apresentação, Lipe Fonseca. Depois dessa vinheta maravilhosa aí, feita pelos grandes designers, grandes criadores de vinhetas do mundo, estamos começando o primeiro episódio em vídeo e também gravado para o podcast do Conversedo Cinema. Esse canal do YouTube, que agora é canal do YouTube, mas até ontem, literalmente ontem, era apenas áudio no podcast, na Apple Podcast, na Aurelo e toda a podosfera. Esse negócio aqui, chamado Conversedo Cinema, foi criado há mais ou menos 3 anos. E quando a gente trabalha com podcast, quando a gente tem o nosso próprio podcast, que é o meu caso, a gente... Tô assim porque a câmera tá meio torta, né? Mas vai ficar, tá? É o primeiro. É assim, tem que ser assim para depois a gente ver que melhora. Mas quando a gente cria, e aí a gente completa 3 anos, a gente fala assim, estamos no 4º ano, entendeu? Porque já completou 3 anos. Enfim, é isso. Tudo isso para dizer que o Conversedo Cinema surgiu durante a pandemia, olha só. É aí uma das coisas que ficaram aí como legado da pandemia aí. Esse grande podcast amado aí por 3, 4 pessoas. 5, porque eu também amo, tá? Bom, agora tem essa versão em vídeo e eu queria manter aqui a essência do Conversedo Cinema, que é a seguinte. Quando eu criei o podcast, eu queria que as pessoas, e aqui estou falando de amigos, queridos e colegas, respondessem a uma pergunta que eu costumo fazer para as pessoas na vida. Qual é o seu filme favorito? Essa pergunta foi mudando, né? E ela virou quais são os seus filmes favoritos, porque é difícil ter só um filmezinho. A gente geralmente tem uma lista e a pessoa geralmente responde assim, ai, nossa, não sei, nunca parei pra pensar nisso e tal. E aí ela acaba pensando e vendo que, né, ela tem sim, tem filmes favoritos, mas eu não estou interessado na questão técnica. É claro que no meio da conversa com os meus entrevistados, surge muita conversa sobre a fotografia, figurino, atuação. Ah, esse ator tá aqui também estava lá. Essa atriz aqui, o filme dela e pareceu muito boa e tal. Rola um papo assim. Mas o que mais me interessa é a experiência que você tem. Eu sei que é uma palavra meio desgastada hoje pela publicidade, mas, e no mundo corporativo também. Mas a experiência é uma coisa muito rica, né? Porque ela é a tua história, ela é a tua vivência. Eu quero saber, eu tenho esse interesse em saber qual é a vivência das pessoas com os filmes, qual é a relação delas com aquele filme. E nessa resposta vale de um tudo. Se o teu filme, por exemplo, pegar aí um filmaço, Tubarão. Filmaço. Ah, o Tubarão é um dos meus filmes favoritos. Por quê? Ah, porque sim. Não, porque sim não é a resposta. Eu já te dizia Marcelo Taz. Eu quero saber, você se identifica com o Tubarão? Você acha que nós precisaremos de um barco maior? Você acha que o filme Tubarão inspirou o Mega Tubarão? Você gosta da cor azul? Você gosta de predadores? Você é um predador? É esse tipo de conversa que eu quero ter a partir dos seus filmes favoritos. As pessoas às vezes falam assim, isso é muito comum, tá? A pessoa fala assim, você deveria falar sobre séries, não sobre filmes. Gente, mas o que seríamos de nós sem o Rei Leão? O que seríamos de nós sem o Mágico de Oz? O que seríamos de nós sem Central do Brasil, sem Cidade de Deus, sem o Alto da Compadecida? Fica aí a reflexão. Eu não sei o que seria, também não queria nem saber. Fica aí só como uma pergunta retórica mesmo, porque o cinema tá aí para nos encantar e para nos tirar da nossa zona de conforto, do nosso mundinho autoviciado. Autoviciado não é aquela pessoa que tem 2 metros e usa substâncias ilícitas, não. É autocentrado, sabe? É nesse sentido.
Aqui é alto com U, não alto com L. Bom, tudo isso para dizer que, se você não me conhece, eu sou Lipe Fonseca, eu sou jornalista, sou fotógrafo, sou sócio de um salão de beleza com a minha irmã em Jundiaí. Se você passar por Jundiaí, vem tomar um café com a gente. Se chama Estreia Jundiaí. Você vai gostar tanto do café quanto da hidratação, que eu tenho certeza que você vai querer fazer. Você não vai se arrepender. E eu trabalho no mundo corporativo aí tem mais ou menos uns 20 anos. E por conta disso sou bastante ativo, ou pelo menos tenho tentado ser bastante ativo no LinkedIn. E foi lá que eu fiz esses dias uma pergunta que é mais ou menos a seguinte: qual é o filme que influenciou a sua carreira? Bom, o post teve aí algumas dezenas de curtidas e 0 comentários. Foi meu primeiro flop. Faz parte. Não foi nem um flop, porque pra ser flop, você tem que ser pop. Então, né? Não é o caso. Ainda não. Mas, tudo bem, a gente começa assim mesmo. E eu me divirto nessas interações, principalmente quando as pessoas vêm depois numa DM continuar a conversa. E isso acontece bastante quando a gente lança aqui um novo episódio do podcast. Eu não desisti, porque eu sou brasileiro. Então eu só mudei o fórum e fui para o Instagram. E perguntei para os seguidores do @conversedocinema. Espero que você siga a gente lá por lá também. Perguntei qual é o filme que influenciou a tua carreira e recebi respostas muito boas. Então esse episódio ele não é uma lista minha, mas sim uma lista dos meus amigos e seguidores. Eu não gosto muito de falar seguidores, mas de fato tem gente que segue o @ do Conversa do Cinema e tem gente que ouve o podcast, todos os episódios e comenta e por isso estamos aqui. Ainda estamos aqui. Bom, a primeira pessoa que respondeu esse post, eu vou mudar o nome dela aqui, eu falei para ela que eu ia mudar, é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme e uma admiração maior ainda. Ela sabe disso, eu já falei para ela, porque eu acho que a gente tem que falar para as pessoas que a gente admira. Falar, eu te admiro por isso e tal. E eu espero de verdade que ela não esteja assistindo isso, porque senão ela vai ficar sentindo muito. Mas, independente disso, eu vou aqui para preservar o que ela falou, que é maravilhosa a resposta. Eu vou mudar o nome dela para Eleonora Ochuva. A Eleonora falou exatamente o seguinte: o filme que me inspirou foi Uma Linda Mulher. Eu gostaria de ser do Job, mas não deu certo. Gente, isso é maravilhoso! Eu dei risadas e falei, Eleonora, quase falei o nome dela. Eleonora. Eu vou usar essa resposta e vou mudar seu nome. Ela falou, fica à vontade. Ela é tão assim que eu acho que ela não ligaria se eu falasse o real nome dela. Mas é o seguinte, job, em inglês trabalho, acaba sendo uma gíria para profissão mais antiga do mundo, né? A profissão aí seríssima, que é muito, muito criticada, que é pouco valorizada, que também não é regularizada aqui no Brasil, pelo menos, que é a profissão de oferecer serviços de entretenimento adulto envolvendo toques, né? Você deve ter entendido aí, principalmente se você assistiu Uma Linda Mulher. Relembrando aqui, nesse filme, Pretty Woman, difícil falar isso, tem uma pedra aqui na minha língua. Nesse filme, a Julia Roberts interpreta essa mulher que recebe uma proposta do empresário, que é o papel do Richard Gere, que é empresário, né, um businessman, para ser acompanhante dele durante uma semana. E nessa uma semana, como ela é uma pessoa, uma das mais lindas do mundo, e também cativante e simpática, e ele vai desmistificando um pouco o preconceito que a sociedade tem com a profissão dela, e eles acabam se envolvendo, e aí cria-se um sentimento.
E aí o final do filme você vai ter que assistir, porque se você não assistiu, vale a pena, que é uma grande diversão. Me deu muita vontade de rever Uma Linda Mulher. Eu vejo lindas mulheres todos os dias, mas eu tô falando do filme Uma Linda Mulher. Inclusive, além do acerto de ter a Julia Roberts, que quase não fez esse papel, não sei se você sabe da história, mas ela quase recusou porque tinha uma primeira versão que era muito mais séria, muito mais dark, envolvia o uso de algumas substâncias e tal, o primeiro roteiro. Ela recusou e depois de um tempo eles voltaram com uma nova versão. Além do acerto de ter a Julia Roberts no papel, também tem o Richard Gere, que também combinou muito com, né, esse papel de um homem bonito, que ele interpreta muito bem, inclusive. E também a música, né, porque você não tem como ouvir isso aqui, ó. Coloquei só um trechinho por causa de direitos autorais, tá? E não lembrar do filme, não se imaginar aí entrando numa loja e comprando tudo, enfim. É muito legal, dá vontade. Obrigado, Eleonora Chuva. O próximo filme que indicaram aqui, é outro filme que esse é maravilhoso também. Esse é mais recente, e esse tem uma coisa aí mais fresca na nossa memória por conta dos memes e por conta da atualidade que esse filme acaba... Atualidade e atualização que esse filme acaba tendo no mundo corporativo. 2 pessoas indicaram esse filme, que é O Diabo Veste Prada. Uma delas é a Rose Lima, que é a dona do estúdio Rose Lima. Aqui não é uma publi, não é um merchan, mas a Rose ela é parceira do Estreia, o nosso salão de beleza em Jundiaí, e a Rose é provavelmente uma das melhores manicures ali da região. Todas as clientes, ela tem clientes que estão com ela há mais de 10 anos, sem brincadeira. Ela é muito boa, inclusive na unha em gel, e ela também tira a sobrancelha, que uma amiga minha fez com ela e falou assim: gente, eu tenho vontade de ir lá toda hora, porque, né, maravilhosa. E a Rose falou o seguinte, eu vou trocar um pouco a palavra que a Rose usou aqui, mas ela falou o seguinte: eu gostaria de ser a senhora do cabelo branco, ou seja, o personagem da Meryl Streep. E a Camila Ponte, minha amiga que hoje está morando no Canadá e que eu não vejo há muitos anos, não o Canadá que eu não conheço, mas a Camila, que eu não vejo há muitos anos, mandou também falando que no mundo corporativo é difícil a gente não lembrar de O Diabo Veste Prada. Retomando um pouquinho aqui a história, é um filme bastante recente, aí, 2006, a gente tem a Anne Hathaway fazendo o papel de uma jovem jornalista, buscando um lugar ao sol. Ou melhor, uma vaga na Runaway, que é uma paródia da Vogue, que é onde o livro que inspirou o filme também está inspirado, entendeu? Ficou meio confuso, mas é isso. A Andy, que é o personagem da Anne Hathaway, vai trabalhar nessa redação, que é uma revista de moda, de altíssimo padrão, assim, o texto tem que ser impecável, a imagem tem que ser impecável, então o cinto que vai ser usado naquele look, naquela combinação, para aquele ensaio tem que ser o cinto certo. E nem que para isso eles tenham que experimentar e testar nas modelos 400 cintos. Bom, acontece que a editora-chefe dessa revista, a Miranda Presley, é interpretada pela Meryl Streep, talvez em um dos visuais mais icônicos da carreira dessa mulher, que também é muito icônica, que também é muito maravilhosa. E ela é uma chefe extremamente tóxica. Ela é extremamente mal resolvida, ela vive para o trabalho e isso vai aparecendo ao longo do filme como resultado das escolhas que ela fez ao longo da vida dela. Eu não quero dar muito spoiler aqui, embora seja um filme bastante conhecido e também relativamente recente, mas se você nunca assistiu O Diabo Veste Prada, eu tenho até uma certa invejinha, porque você pode assistir pela primeira vez. Uma experiência legal, uma experiência boa, eu já assisti umas 3 vezes. Eu tenho um tio, o tio Marinho, um beijo tio, que ele ama esse filme. Eu acho que porque ele ama muito a Meryl Streep, né? Ele ama tudo o que ela faz, assim, Mamma Mia, que mais que ela fez? A Dama de Ferro, qualquer coisa que essa mulher fizer, ele ama. Eu também. Mas eu já o convoquei para vir aqui ao Conversa de Cinema e ele está fazendo um docinho, então a forceps, exposto e expulso do armário, eu estou falando aqui que o tio Marinho ama O Diabo Veste Prada. E obrigado aí, Camila e Rose, pelo comentário, pela indicação.
Também me deu vontade de rever, mas eu vou esperar um pouquinho pra de repente fazer um episódio só sobre o Diabo Veste Prada, que acho que merece. Me empolguei. Outro querido aqui que mandou uma sugestão de filme que influenciou a carreira é o Nicolas Lippe. O Nicolas é um grande amigo que veio parar na minha vida o ano passado, graças ao canal dele, Estante que Fala, aqui no YouTube, inclusive, onde ele fala sobre livros. E o Nicolas criou um clube do livro, do qual eu faço parte. Todo mês a gente escolhe um livro e a gente tenta, né? Todo mundo tenta ler o livro do mês. A votação é sempre uma delícia, porque a gente faz conchavo, a gente faz campanha e a gente ataca uns aos outros. E no fim todo mundo vai ler o mesmo livro, mas nem todo mundo vai gostar. E aí também é legal esse debate, né? Porque eu não gostei de todos os livros. E, em geral, os livros que eu não gostei, as pessoas gostaram. Porque eu sou um pouco do contra. E eu tenho quase o dobro da maioria dos membros, dos integrantes deste canal, deste clube do livro. E isso não tem como mudar, né? Eu não tenho como ficar mais novo. Mas isso é interessante porque eu aprendo muito com eles e acabo descobrindo novos autores. No canal do Nicolas, eu ia falar Nicolas, no canal do Nicolas, o Estante que Fala, ele também traz muitas novidades, porque ele recebe muitos livros de editoras. Então, se você gosta aí de ler e gosta de estar por dentro das novidades, fica aí a dica. O meu amigo Nicolas, ele trabalha com tecnologia e ele trouxe a indicação de O Jogo da Imitação. Não é necessariamente um filme que influenciou a escolha profissional dele, mas influenciou em outras questões da tecnologia, porque neste filme a gente vê a história do pai da computação. Eu mesmo não conhecia essa história, é uma história muito forte, é uma história com um pouco de gatilho, preciso avisar. E é um filme muito bom, inclusive indicado ao Oscar. A gente vê a história de um cara gay, de um cara LGBT, que não teve o reconhecimento merecido, que sofreu de diferentes formas, e aí que fica o aviso de gatilho, num filme que não é tão explícito assim, não é que ele vai mostrar tantas cenas fortes, mas a própria temática, eu preciso te avisar, se você não tá bem, é melhor não assistir esse filme. Mas se você quer sim conhecer a história da computação, a importância dos trabalhos, da pesquisa, das descobertas e invenções desse cara, eu recomendo O Jogo da Imitação. Não é difícil de achar, é um filme relativamente recente e com muita indicação a prêmios, ótima atuação. Então fica aqui uma dica e o meu obrigado ao Nicolas, que inclusive esteve aqui no podcast junto com o Felipe para falar de um tema que era pensado desde a origem do podcast, que é adaptações de livros para filmes. E esse tema rende muito, dá para fazer outros episódios, inclusive aqui no YouTube. Espero fazer, porque a gente tem muitas histórias boas e histórias ruins que rendem uma boa conversa em torno disso, né? Você provavelmente deve ter algum livro que você leu e que depois você assistiu o filme e falou: não era bem isso, né? Eu não imaginei o personagem assim, que daí tá tudo bem mudar, porque não tem como agradar todo mundo nesse ponto. Mas muitas vezes eles mudam, eles alteram o final, eles que eu digo, os diretores. Eles alteram o final, eles reescrevem a história, ou até mesmo eles atualizam a história, o que pode ser muito legal. E às vezes eles têm sim liberdades criativas. Lá no episódio a gente fala, por exemplo, do caso do Iluminado, que é um dos meus livros favoritos na vida, né? Um livro do Stephen King, e que virou também um dos meus filmes favoritos. A minha luz aqui de trás acabou de apagar, mas vai ser assim agora, tá? É o que tem. Virou também um dos meus filmes favoritos, dirigido aí pelo Kubrick. E o Stephen King nunca escondeu a insatisfação dele com algumas decisões do roteiro. Eu gosto tanto do livro quanto do filme. Acho que é talvez um dos filmes de terror que eu mais revi na minha vida e fiquei com vontade de rever agora. Só não vou rever porque tá de noite. Bom, fica aí a dica de um episódio bastante recente, 3 episódios atrás. O Nicolas e o Felipe estavam aqui para falar de adaptações. Depois a gente teve também o Léo Almeida, o Léo querido amigo, fotógrafo também, falando sobre Homem-Aranha. Ele indicou aí porque
Homem-Aranha é um filme que influenciou a carreira dele e ele já falou disso num episódio do podcast. É um episódio muito legal que o Léo trouxe uma lista de filmes que contam histórias de fotógrafos ou que falam sobre a fotografia, e eu também trouxe a minha. Coincidentemente ou não, combinado ou não, vou dizer que não foi combinado, e se você quiser acreditar, fique à vontade. Nenhum filme que eu escolhi o Léo escolheu, e nenhum filme que ele escolheu eu escolhi. Não tenho como provar, mas eu posso garantir que essa história é verdadeira. Pior que é verdadeira mesmo, porque a gente não combinou e no fim ele trouxe filmes que eu não esperava e até um filme que eu não conhecia. E trouxe também o Homem-Aranha. Bom, não tem nem como chover muito aqui nesse molhado. O Homem-Aranha é a história do Peter Parker, que é esse jovem que trabalha num jornal e que e que é picado por uma aranha radioativa. Ai, como que eu vou falar de outro jeito, né? É isso, ele ganha superpoderes, é pra mim um dos maiores e melhores personagens de histórias em quadrinhos. As adaptações para o cinema são maravilhosas. Eu tenho um carinho enorme pelas adaptações do Tobey Maguire. Enorme, enorme, e vou defender sim. E você vê essa relação com a fotografia, porque ele acaba tirando algumas fotos exclusivas do Homem-Aranha, sendo que ele é o Homem-Aranha. Ai, desculpa sem spoiler. Bom, enfim, não é, né? Não tem como. Léo, obrigado pela dica. Acho que o Homem-Aranha é sempre bom de falar sobre. E fiquei também com vontade. Nossa, eu vou passar minha semana assistindo filmes, né? Que delícia. Outro amigo também fotógrafo, Beto Almeida. Esse eu estou com a mensagem dele aberta aqui no Instagram, porque a mensagem dele merece ser lida na íntegra. Ai, fechou! Ah, viado. Bom, como podem ver, eu não lido tão bem com a tecnologia. Está aqui de volta. Estamos de volta. E eu gostaria de ler a mensagem do Beto Andrade, que é um querido amigo também fotógrafo lá de Cabreúva. O Beto se casou com uma amiga minha de adolescência. Não é bem de infância, a gente já era adolescente, minha irmã e eu. E ficamos muito amigos da Gra. Essa pessoa maravilhosa, que também conheceu o Beto, que é uma pessoa maravilhosa. E minha irmã falou: Lipe, o dia que você conhecer o Beto, vocês vão se dar muito bem, porque vocês são praticamente a mesma pessoa. Eu falava assim, gente, quão certa ela pode estar disso, né? Ela falava com uma convicção, assim, ela falava, não, é só vocês conhecerem, que você vai ver. E olha, ela estava certa, porque o dia que eu conheci o Beto, a gente ficou umas 2 horas falando de filme, de série, de histórias em quadrinhos, de lente de fotografia, de jogo de videogame, sabe? Enfim. E aí, coloquei essa pergunta, né? Que filme que... Essa resposta é maravilhosa. Que filme que influenciou a tua carreira? E eu vou precisar ler, porque a resposta do Beto, ela é uma dissertação, assim. Não pelo tamanho, mas pela qualidade, assim, pela reflexão. Abre aspas. Claro, com uns 2, 3, 4, 5, 6, uns 32 as. Claro que hoje, eu sei que hoje o filme nem é tudo isso. Então, vou fazer uma leitura interpretativa, tá? Adoraria... Eu vou começar de novo. Inclusive, obrigado aí pelo palco para eu fazer uma leitura interpretativa. Eu não sei imitar a voz do Beto, senão eu imitaria. Claro que hoje... Eu sei que hoje... o filme nem é tudo isso. Adoraria dizer que o filme que me motivou a estudar história foi Indiana Jones. Filmaço, né? Porra, filmaço. Jogaço também. Tá chegando agora em abril para quem é do PlayStation. O jogo tá chegando pro PlayStation. Vale a pena o investimento. Tem um retorno sobre o investimento muito grande, um retorno baseado em alegria. Gráficos lindos, gráficozinhos e gráficosões lindos. Uma história maravilhosa, divertida e com Harrison Ford retomando o personagem. Aquele Indiana Jones, sabe? The Only the One. Fecha parênteses, né? Porque isso é sobre jogo e aqui esse canal é sobre filmes, teoricamente. Gostaria de dizer que o que motivou a história foi Indiana Jones. Mas a verdade é que o filme responsável por isso foi A Lenda do Tesouro Perdido. Com o Nicolas Cage, que eu amo demais.
Amo, eu adoro o Nicolas Cage, é sério. Como eu disse, olha o pano que ele tá passando pra ele mesmo, né? Como eu disse, eu sei que o filme não é uma obra-prima, mas ninguém disse que era. Mas na época eu achei incrível e achei que fazer faculdade de História me faria uma pessoa muito inteligente e que saberia de tudo. Lê do engano. Aí lê do engano seu, achar que lê do engano é o seu lê do engano. Amigo, você não pode não saber de tudo, mas você amadureceu. Você revisou, você revisitou aquela certeza com relação à Lenda do Tesouro Perdido, que é um filme bastante questionável. É divertidinho pra ver, assim? Acho que sim. Eu não desgosto. Mas não é um Indiana Jones, né? Nunca será. E acho que nem tem a pretensão de ser. Tem essa pretensão? Acho que não, né? Achei maravilhosa essa resposta. Melhor do que essa, só a resposta da Laís Cocumaio. A Laís já esteve aqui no podcast. Eu acho que a Laís foi a pessoa que mais acompanhou gravações do Conversê do Cinema até hoje. Porque mesmo nos episódios em que ela não está, às vezes ela estava ali no sofá assistindo, ouvindo a gente gravar. Porque ela sempre, né, vinha acompanhar outras pessoas e acabava sabendo antes, e depois ela ainda assim, tão amiga e tão fã, ela ainda assim ouvia a versão editada. Né? Muito obrigado, Laís. Você está convocadíssima para voltar, porque tem um outro tema de episódio que eu penso nesse tema desde que eu criei o podcast, que é um tema relacionado a viagens, e a Laís visitou, na mesma época que eu, ou um pouquinho depois, países que eu visitei numas férias recentes. Não, nem tão recentes, a gente tem 1 ano e meio, 2 anos. Mas que no meu coração é tão recente que eu gostaria de estar lá nesse momento. Não gostaria não. Gostaria de estar aqui com vocês, minha audiência de 3, 4 pessoas. Laís está intimada a voltar, e aí, respondendo também generosamente a pergunta do filme que influenciou a sua carreira, Laís disse o seguinte: Laís é Relações Públicas. O filme que influenciou a minha carreira foi nenhum. Mas vou dizer Cidadão Kane. Vou dizer Cidadão Kane porque assisti para passar no vestibular. Isso é maravilhoso! Eu amo Cidadão Kane. Eu assisti na faculdade a história desse mega empresário. Cidadão Kane, né, gente? Precisa contar um pouco? Será que vale a pena fazer um episódio só sobre Cidadão Kane? Talvez para apresentar para as novas gerações? Talvez trazer um pouquinho de Orson Welles para essa galera? Recentemente eu li, por conta do Clube do Livro lá do Estante que Fala, eu li o Guerra dos Mundos, que eu não sei se todo mundo sabe, mas o Orson Welles é um filme que, né, já virou filme aí algumas vezes, o livro que virou filme algumas vezes. Nessa história, é literalmente uma invasão de outro país, de outro planeta aqui no planeta Terra, e o Orson Welles, que era um fanfarrão, que é o diretor do Cidadão Kane e também estrela, né, o filme, ele pegou o Guerra dos Mundos e ele começou a narrar na rádio. Isso em 1936, 38. Eu acho que até um pouco antes. E as pessoas começaram a se desesperar. Existe muita história exagerada de que as pessoas, né, atentaram contra a própria vida e tal. Pessoas saíram de suas casas, foram para outras cidades, saíram correndo e tal. Existe muita fake news com relação a isso, mas de qualquer forma, sendo essa parte verdade ou não, a verdade é que o fato é que causou uma comoção e as pessoas acreditavam no rádio como a gente hoje acreditaria. Em que hoje a gente acreditaria? No Jornal Nacional. Porque você pode não gostar do Jornal Nacional, você pode até não assistir, mas questionar a credibilidade, aí é um pouco forçado. E aí essa é uma das histórias que são contadas aí na faculdade de jornalismo, de rádio e TV, porque essa influência do rádio e essa influência do Orson Welles, caramba, né? Pra não falar outra coisa, nem sou de falar palavrão, mas tô falando. Cidadão Kane é um filmaço e eu adorei a resposta. Olha só,
queria fazer um convite para você. Coloca no comentário aqui embaixo. É assim que se fala no YouTube, né? Coloca no comentário aqui embaixo. Algum filme que influenciou a tua carreira ou algum filme que te influenciou a mudar de carreira, porque isso também acontece. O cinema tem essa capacidade de transportar a gente para um reino, tipo o reino de Oz, do Mágico de Oz, ou até para décadas passadas, como o Jogo da Imitação, por exemplo. Se o cinema te influenciou de alguma maneira, me conta aí, eu gostaria de continuar esse conversar com você. E espero voltar aqui no YouTube em breve com outros vídeos, outros episódios também em imagem. Mas se você gosta de podcast, eu te convido lá no Spotify, na Aurelo, na Apple Podcasts, procurar Conversar do Cinema. É bem difícil de achar porque, né, esse nome começa em português e termina em francês. Ele tem algoritmos de número romano no meio. E você tem que resolver uma equação matemática, fazer 3 orações, olhar em direção ao norte, e aí você acha. E você pode ouvir alguns dos episódios memoráveis, como esses de pessoas queridas, como o Léo, o Nicolas, a Laís, que estiveram aqui. Aproveito para agradecer os grandes amigos aí que estiveram envolvidos na fundação do podcast, porque sem saber para onde que ia, eles aceitaram o convite. E aqui a Daniele, a Dani, a famosa Dani, que esteve recentemente aí no episódio sobre o Encontro Marcado e Pisque 2 vezes, a Dani e o Igor, que esteve no primeiro episódio sobre o Central do Brasil, eles foram 2 grandes apoiadores e são até hoje. Então fica aqui o meu muito obrigado. E a você que assistiu esse vídeo até o fim, olha, sinto muito que você não tenha mais nada para fazer, mas também fica aqui a minha gratidão. Obrigado pela confiança. Espero que a gente se veja aí em breve aqui no YouTube e muito mais em breve no Spotify. Até lá!